Um, dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Você que está se preparando para a prova teórica no Detran ou Ciretran, tirando a carteira de habilitação provisória, se cair na tua prova de legislação lá dentro de direção defensiva, quantas horas aulas são obrigatórias no módulo de direção defensiva? Resposta: 16 horas aulas. Outra questão possível de ser abordada na tua prova: quais são os elementos, quais são os fundamentos da direção defensiva? Resposta: conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Ou, no lugar de decisão, ação. Decisão e ação é a mesma coisa. Então, repetindo os elementos da direção defensiva, os fundamentos: conhecimento, habilidade, atenção, previsão, decisão ou ação. Dentro desses elementos da direção defensiva, conhecimento. Segundo a legislação, o conhecimento ele é um elemento básico. O que o condutor tem que conhecer para conduzir um veículo automotor no Brasil? Conhecer as leis, as regras, as normas de circulação e conduta, tem que conhecer as sinalizações horizontais, verticais, tem que conhecer as ordens emanadas pelo agente de trânsito. Pessoal que está aqui na sala de aula, apesar de você estar vendo e ouvindo o vídeo agora, estamos ao vivo. Bom dia, pessoal! Bom dia. Hoje, dia 10 de outubro de 2023, nesse exato momento, 10 horas e 47 minutos. Pessoal, o que os senhores acham? É relevante conhecer o veículo que você vai conduzir, dirigir? Tem que conhecer ou não? Sim. Com certeza, você que está vendo e ouvindo o vídeo. O pessoal que está em casa, será que é relevante eu conhecer a motocicleta que eu vou pilotar? Tem que conhecer sim. Você precisa conhecer o veículo que você vai dirigir. Lembrando que qualquer veículo com equipamento obrigatório faltando ou em mau estado é uma infração grave, com perca de 5 pontos de multa de R$ 195. Conhecimento. Hoje, para obter conhecimento em relação ao trânsito através da internet, jornal, revista, você pode obter conhecimento com a pessoa que fez aula com você, a aula teórica. Hoje, você que terminou o curso tem muito conhecimento para dividir com as pessoas que você conhece, né? Então, conhecimento é um elemento básico da direção defensiva. Outro elemento básico da direção defensiva é a habilidade. Pessoal, 20 aulas de carro, por favor, mexe naquele botão ali para mim, desliza ali. 20 aulas de moto no circuito fechado, isso, obrigado. 20 aulas de moto no circuito fechado serão necessárias para você obter uma habilidade para passar no exame prático. Mas a habilidade de ir à capital do estado é diferente de moto. Imagine, no circuito fechado vai estar você, teu instrutor, Deus primeiramente, aí você, a máquina, teu instrutor, pode ser que no dia da tua aula tenha um aluno ou dois a mais, outro instrutor, mas não tem animal solto na pista, não tem ciclista bêbado, não tem caminhão, não tem ônibus, não tem semáforo, é um circuito fechado. A habilidade é um elemento básico da direção defensiva que vai vir com o tempo. Quanto mais você pilotar, mais habilidade você vai obter. Quanto mais você dirigir um veículo automotor, mais habilidade você terá. Então, a habilidade é um elemento básico da direção defensiva que vai ter com a prática. Outro elemento básico da direção defensiva é a atenção. Pessoal, questão abordada em prova de legislação de todos os Detrans e Ciretrans do Brasil. Quais são os 3 tipos de atenção ou quais são os 3 tipos de atenções utilizadas pelos condutores, pelos motoristas? Quais são os 3 tipos? Resposta: atenção fixa, atenção dispersiva e atenção difusa. Como seria esse tipo de atenção fixa? A atenção fixa é um tipo de atenção não recomendado para conduzir um veículo automotor. A atenção fixa normalmente acontece com idosos que dirigem, não são todos, tá? Aquela pessoa de uma certa idade que tem muita dor no pescoço, né? Dor no braço, quando ele está dirigindo, ele está com a mão no volante e olhando só para frente, fixo, só para frente. A atenção fixa não é recomendada.
Acontece com alguns idosos e aprendizes. A pessoa que deu entrada no processo de habilitação, aluno de autoescola, também acontece esse tipo de atenção fixo, porque ele está ali, vamos dizer ali, sobre pressão na cabeça dele, ele não tem noção de espaço, né? Ele não tem noção de onde o veículo está na pista. Ele está a 4 metros do meio fio, mas parece que vai subir na calçada. Então essa falta de noção aí faz com que a pessoa permissionária que está tirando a permissão, ele segura o volante e ele só olha para frente, atenção fixa. Está vindo um carro aqui desgovernado à lateral, mas ele não está vendo. Então a atenção fixa é um tipo de atenção utilizado por alguns condutores, porém não recomendado para dirigir ou pilotar uma moto. Outro tipo de atenção que é utilizado por alguns condutores no Brasil e no mundo e também não é recomendado é a dispersiva. Como seria a atenção dispersiva? É aquele motorista que dirige conversando com o passageiro. Oi, tudo bem? Pô, quem sabe um dia, ou a prova, pô, difícil, ou aquela balada lá, legal, hein? E a festa, quando vai ser? Pô, recebeu, tal. Então, aquele motorista que dirige conversando, ele está dirigindo numa atenção dispersiva, perigoso e não recomendado para dirigir. Exemplo de direção dispersiva, falando ao celular enquanto dirige, cantando enquanto dirige, se mexendo no carro, mexendo nos equipamentos do automóvel sem justa razão. Então, a atenção dispersiva é um tipo de atenção não recomendado para conduzir um veículo automotor. Questão possível de cair na prova dos senhores. Agora eu vou formar aqui na minha cabeça um exercício que eu já vi sendo abordado na prova de aluno da autoescola. Qual é o tipo de atenção mais recomendado para conduzir um veículo? Qual é o melhor tipo de atenção para dirigir um carro? Para pilotar uma motocicleta? Resposta: atenção difusa. Pessoal, não vai confundir, hein? Qual é o tipo de atenção mais recomendado para conduzir um veículo automotor? Atenção confusa? Não, não é confusa, é atenção difusa. O que seria atenção difusa? Atenção difusa é aquele motorista que antes de entrar no carro, ele já leva a sua atenção aos pneus, se estão em perfeito estado, bem calibrados. A atenção difusa é aquele tipo de condutor que antes de entrar no veículo, ele vai perceber se tem combustível suficiente para chegar onde ele quer, se tem água ali no sistema de arrefecimento, refrigeração, se o sistema de lubrificação, né, a viscosidade do óleo, se tem óleo. Antes de entrar, atenção difusa, o melhor tipo de atenção para conduzir um veículo automotor. Antes de entrar no automóvel, ele vai perceber se os documentos estão em dia, se o documento está na carteira dele, está na bolsa dela. Então, atenção difusa. Quando o condutor entra no veículo e ele dirige com atenção difusa, ele não conversa com os passageiros, mas ele sabe o que está acontecendo dentro do carro, com os passageiros. Atenção difusa é aquele tipo de condutor que dirige não olhando só no carro na frente. Ele dirige olhando 2, 3, 4 adiante do que está na frente dele. Atenção difusa, o motorista que dirige na atenção difusa, ele olha além dos pontos cegos. Pessoal aqui na sala, quem nunca ouviu falar dos pontos cegos do automóvel, levanta a mão. Todos já ouviram falar? Para você que está vendo e ouvindo o vídeo, já ouviu falar nos pontos cegos do automóvel? Para os senhores que estão em casa, quais são os pontos cegos dos automóveis? São as colunas que sustentam o teto. Por exemplo, faz de conta que eu estou aqui na direção, né, do veículo e tem a coluna na lateral aqui, que segura o para-brisa, que sustenta o teto. Também tem a coluna ali do lado do passageiro, a coluna das portas, as colunas de trás. Em algumas situações do trânsito, a gente não consegue saber o que tem atrás da coluna. Então é um ponto cego. Atenção difusa, você dirigindo, é olhar além dos pontos cegos. Em um cruzamento, qual lado o condutor deve olhar primeiro? O que você acha? Lado direito ou esquerdo? Em um cruzamento, qual é o primeiro lado que nós devemos olhar? Resposta no dia da tua prova, hein? E não é só para a prova, é para o resto da tua vida. Para a esquerda. Por que em um cruzamento, numa interseção, o condutor deve olhar primeiro para a esquerda? Porque os veículos que vêm da esquerda, eles estão vindo na pista inferior, próximo do nosso.
Agora, os veículos que estão vindo da direita, eles estão vindo pela pista superior, eles estão mais longe do nosso. Então, por isso, primeiro você olha para a esquerda, depois olha para a direita, no mínimo 2 vezes para cada lado. Porque em algumas situações, quando a gente olha para a esquerda, de repente pode ter um pedestre, um ciclista, um motociclista atrás da coluna que sustenta o teto do carro, que é o ponto cego. Aí você confia em olhar uma vez só, olhou para a esquerda, não veio ninguém, olhou para a direita e segue, pode ser que você atropele um ciclista, bata num motociclista, atropele um pedestre, né? É na segunda vez que você consegue perceber se tem alguém ou não. Você olha a primeira vez, não tem ninguém, de repente está escondido atrás da coluna do carro. Aí você olha para a direita, não vê ninguém, é na segunda vez que você percebe o carro passando, a moto passando, o pedestre passando. Então, a atenção difusa é a atenção mais recomendada para conduzir um veículo automotor. Como o condutor tem atenção difusa nos laterais, nos lados, olhando esquerda, direita, além dos pontos cegos. Como que o condutor tem a atenção difusa atrás? Pelos espelhos retrovisores da esquerda, externo da esquerda, interno, né, do meio interno, e o externo da direita. Lembrando que retrovisor no lado direito tornou-se obrigatório nos veículos fabricados a partir do dia 1º de janeiro de 1999. Todo veículo fabricado antes do dia 1º de janeiro de 1999 não era obrigatório retrovisor no lado direito. Então, a atenção difusa é o tipo de atenção mais recomendado para conduzir um veículo automotor. Pessoal, diga-se de passagem que o maquinista do trem, ele tem o auxílio, né? Ele tem os seus auxiliares. O piloto de um avião, ele tem auxílio das torres e do copiloto. O capitão de um navio, ele tem o auxílio da tripulação. Mas nós, nas condições de motorista, né, para conduzir um veículo automotor, não teremos auxílio de ninguém. Você vai ter que perceber se está pronto e preparado para conduzir um veículo. Se você tiver com sono, o melhor é ir dormir. Se você bebeu, o melhor é não dirigir, né? Confiar a direção a uma pessoa devidamente habilitada. Então, a atenção difusa é a atenção mais recomendada para conduzir um veículo automotor. Outro elemento básico da direção defensiva é previsão, pessoal. Previsão, né? O que seria a previsão? Imagina, você está dirigindo e uma bola atravessa na frente do carro. Previsão, de repente pode estar uma criança, né, atravessando a rua atrás da bola. Uma criança pode ser um adulto de repente, né, uma confraternização, uma festa da empresa, de repente o pessoal exagerou, né, e está lá tudo, estão se divertindo, a bola saiu do campo, foi para o meio da rua, então previsão, alguém está vindo atrás de uma bola. Se for uma criança, o risco é maior, porque as crianças são inocentes. Quem está mais sujeito a acidentes? Idosos, deficientes físicos e as crianças. Previsão. Aí você está dirigindo, estacionado, alguns carros estacionados com vidro escuro. Aí de repente pode ser que dentro desses carros com vidro escuro tenha alguma pessoa desatenta e abra a porta do carro. Então você está prevendo isso, você aumenta a distância lateral. Questão de prova da legislação. Qual é a distância lateral dos ciclistas? No mínimo 1,5 m. Qual é a distância lateral dos automóveis? Você vai ultrapassar um carro, no mínimo 1,5 m. Qual é a distância a ultrapassar um caminhão, lateralmente falando? No mínimo 1,5 m. No mínimo 1,5 m é a distância lateral. Então você está prevendo que tem pessoas dentro do carro, vidro escuro, desatenta, vai abrir a porta, então mantém aquela distância de no mínimo 1,5 m. Previsão. Pipa boiando, fio está caindo. É aquele fio com cerol, né, que degola um piloto, degola uma pessoa, né? Então a pipa está boiando, está prevendo que o fio está vindo cheio de cerol, procure ruas alternativas. Previsão é um elemento básico da direção defensiva. E outro elemento básico da direção defensiva é a decisão. Pessoal, decisão e ação é a mesma coisa. Decisão. Se tem que frear, você vai frear. Se tem que usar o volante para desviar, você vai fazer isso. Tem que sinalizar. Decisão. Pessoal, diga-se de passagem
que dependendo da decisão que a pessoa tomar, ela pode ter uma consequência grave. Pode ser positiva ou negativa, dependendo da decisão. Você decidiu beber e dirigir. Decisão. Vai ter uma consequência em relação a isso. Você decidiu usar drogas e dirigir. Vai ter uma consequência em relação a isso. Você decidiu levar no seu automóvel a criança sem a cadeirinha. Decisão. Você decidiu levar na sua motocicleta o teu amigo bêbado. Você vai ter uma consequência em relação a isso. Então, decisão, ação, elas andam juntas. Você decidiu chamar Uber, porque você vai numa festa. Opa, decisão. Você teve uma ação. Você decidiu colocar uma cadeirinha para transportar a criança que está no teu carro. Você vai ter uma consequência disso, né? Então, decisão, ele é um elemento básico da direção defensiva, importantíssimo. Quais são os elementos básicos da direção defensiva? Conhecimento, habilidade, ação, previsão, decisão ou ação juntos, né? Já falei ação, né? Isso, falei ação 2 vezes. Agora eu vou ensinar uma técnica para os senhores, que é o acrônomo. Essa técnica aqui, ó, acrônomo. O que seria um acrônomo, pessoal? Quando com as iniciais de algumas palavras é possível formar uma nova palavra. Por exemplo, com a inicial de conhecimento, letra C. A habilidade, o H. A inicial de atenção, a letra A. Com a inicial de previsão, né? Previsão, a inicial P. Decisão, letra D. Se você circular aqui, ó, circular de cima para baixo, vai estar escrito uma palavra. O que está escrito aqui? Chá-P-D. Então, o que significa acrônomo? É quando com as iniciais de algumas palavras é possível formar uma nova palavra. Agora aqui, ó, aqui formou o chá-P-D. C de conhecimento, H de habilidade, A de atenção, P de previsão, D de decisão. Aqui, ó, C de conhecimento, aqui formou o que já? Aqui já formou outra palavra, que é o chapa. A de ação, D de decisão, A de ação. Decisão e ação é a mesma coisa. Então, quais são os elementos da direção defensiva? Se você lembrar do acrônomo, letra A, imperícia. Tem alguma coisa no acrônomo com a letra I? Imperícia, não. Negligência, tem algo? Negligência no acrônomo? Não, chapa-D, não tem nada com a letra N. Ou chapa. Imprudência, não. Então, se iniciou com a letra C, com a letra H, a letra A, P ou D, é o elemento básico da direção defensiva. O exercício que caiu na prova de legislação, quero ver se eu acho aqui, ó, olha aqui, ó. Essa foi a questão que caiu na prova de legislação do aluno. Lembrando, CFC Digital, né, no YouTube, hashtag Prof. Ronald Scrimin, também no TikTok. Prof. Ronald Scrimin 123 gravando e no Instagram, @Prof. Ronald Scrimin. Lá, quais são os elementos da direção defensiva? Fundamentos. Letra A, conhecimento, habilidade, atenção, previsão e ação. Letra B, imperícia. No acrônomo tem alguma inicial com a letra I? Tem alguma palavra com inicial letra I? Não. Habilidade, ação, conhecimento e decisão. Letra C. Negligência, atenção, sustentabilidade, conhecimento e integração. Letra D. Imprudência, imperícia, negligência, ação, decisão. Nesse exercício número 12, né, quais são os 5 elementos da direção defensiva? Quais são os 5 fundamentos? Resposta certa, letra A. Né? Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e ação. Conhecimento das leis, regras e normas. Habilidades, quanto mais você dirige, mais habilidade você vai ter. Quanto mais pilota, mais habilidade. Atenção mais recomendada é a difusa. Previsão sobre possíveis riscos de acidente. E ação, decisão, você tem que obter, né, quando estiver na direção do veículo automotor.
Para você que é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronald Crimin no YouTube, muito obrigado. Para você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe o like, compartilhe e comente. Também no TikTok, Prof. Ronald Crimin 123 gravando, e no Instagram, @Prof. Ronald Crimin. Boa sorte na tua prova de legislação. De Paranaguá pro mundo!